Quem me conhece pensa que eu sou uma pessoa muito expansiva, que falo pelos cotovelos, que falo com todo mundo, mas o meu 1% melancólica me faz ficar desse jeito aqui. O que eu vou falar agora é uma história de amor, do pai para comigo. Olá, eu sou uma filha amada do Pai, em lutas e vitórias contra a ira, julgamento, incredulidade, orfandade, orgulho, ansiedade, dependência, falta de paciência, mais um monte de coisa. Me chamo Beth. Venho de uma família católica de 6 filhos, onde a primogênita faleceu ao nascer. Pai e mãe trabalhavam muito, fui criada praticamente pela minha irmã de 6 anos, minha irmã 6 anos mais velha do que eu. Meus pais passaram por altos e baixos na vida e na vida financeira também. Em épocas de muitas dificuldades, usamos roupas feitas de cortina da sala de visita, quando a madeireira que meu pai tinha faliu. E guardo na memória que essa foi a melhor fase, pois eles estavam em casa. Na adolescência e início da juventude, era muito comunicativa. Estava sempre em várias rodinhas, porém de poucos amigos. Aos 18 anos recém-completados, meu pai, com 59 anos, faleceu. E lembro de ter pedido para Deus que me levasse e deixasse ele. Meu pai era fantástico. Homem de caráter, generoso, educado, provedor, amava a família e características que hoje eu vejo perfeitamente no meu esposo também. Tudo isso foi mais um presente de Deus. Não tive êxito no meu pedido, né? E ali começou um sentimento de orfandade, de pai de terreno e de pai do céu. Parei de falar com Deus, fiquei brava, briguei com ele e não queria mais conversa. E me apeguei aos santos da igreja. Meu relacionamento com a minha mãe não era dos melhores. Havia entrado numa fase de muita rebeldia e testei meus limites, com bebida, imprudência na direção, uso de drogas, muitas festas, totalmente irresponsável, mas me achando no controle da minha vida. Deus me poupou a vida, mas eu não reconhecia. Mas hoje eu vejo claramente o propósito dele com isso. Fui morar em Florianópolis a convite da minha irmã Cris, para ajudá-la a cuidar da minha sobrinha pequena e sair daquele ambiente onde eu estava. Ali comecei a trabalhar, fiz novos amigos e meu relacionamento com pessoas mais maduras. Conheci o Cássio, casamos, iniciamos uma família, sonho que sempre tive, de ter uma família. Deus continuava a me abençoar. Nasceram nossas filhas, Deus continuava derramando graça e presentes em minha vida. Vivemos uma vida distante de Deus, inventávamos desculpas para não ir na igreja, era muito chato. Fui fazer faculdade, trabalhava muito, visando fazer carreira no banco. Fui deixando a minha família de lado, o trabalho passou no meu ser, o meu Deus. Fui sendo cada vez mais impaciente com as pessoas. Algumas até cheguei ao ponto de fazer uma bet list. Tem o checklist, tem a lista lá, de um filme que tem, e tem a bet list. Que era a lista de pessoas que eu ia dar o troco, que me prejudicaram, que me machucaram. Então, eu tinha essa lista. Meu casamento estava um caos. Muitas brigas no decorrer da nossa união. Chegamos ao limite de passar semanas sem nos falar, mesmo morando na mesma casa. A separação era clara para nós e o nosso lar estava sendo destruído. Rebeldia de filha, brigas, não tinha mais saída aos nossos olhos. Mas para Deus tinha um propósito. Júlia, aos 9 anos, foi convidada por uma amiguinha de escola para participar do Nova Kids e havia começado os preparativos para a apresentação de Natal. Tivemos nosso primeiro contato com a família Conte, mas deixando claro que não iríamos perder tempo de ficar levando a Júlia aos ensaios. Essa família acolheu a Júlia, buscava e levava ela para as programações da igreja. Chegou o dia da apresentação e fomos assistir. Contrariados, tínhamos aversão a evangélicos. Fomos impactados com o chamado de Jesus. Venha, eu tenho a cura.
Era final de ano, saímos de férias e aquele chamado foi ficando para trás. Voltamos piores das férias. Tantas lutas que nem sabíamos mais o que fazer. Procuramos a Adri Conte, aquela que levava e buscava a Júlia, que ficou 1 hora no sol escaldante, no meio de uma rua, conversando comigo, porque eu não queria sair de dentro do carro, falando do amor de Deus, e eu negava descer desse carro. Afinal, a versão evangélicos. Ela me fez uma pergunta: você entregou sua vida para Jesus? Eu não. Afinal de contas, eu era tão autossuficiente, mas já estava sem forças para lutar. Fizemos ali uma oração de entrega e fomos encaminhados para o aconselhamento com a Claudinha. Ali ela fez uma outra pergunta: você está disposta a fazer tudo que Deus te direcionar, tudo que Deus direcionar? E eu concordei, pois queria minha família de volta. Começamos ali uma jornada de muitas lutas, lágrima, crescimento, crescer dói. Vitimizei-me em minhas conversas com Deus. Falei que certa vez, que se tu tivesse me procurado, nada daquilo eu teria para estar passando. Afinal, tinha que arrumar um culpado. Ali era claro os meus sintomas de orgulho e arrogância. Culpava Deus por tudo. Naquela semana tive um sonho, mas não era um sonho, eram flashes da minha vida. Todas as vezes que Deus me chamou, me procurou, e eu disse não. Aos 9 anos, através da vida de uma amiga da escola, a Érica, falei para ela: olha, nós somos amigas, mas eu te defendo na escola, porque batiam muito nela e eu era sempre reforçadinha. E eu falei: olha, faço tudo isso, mas não me venha me convidar para ir para a tua igreja. Eu não suporto evangélicos. E falei isso para ela. Aos 11 anos, aos 15, aos 21, aos 23, aos 26. Foram tantos chamados, fiquei envergonhada, mas deixei quieto, não pedi perdão para Deus. E ele continuava sendo paciente comigo. Fomos para o GA da Adri do César, comecei o relacionamento com Deus, estava tão maravilhosa, tudo era tão maravilhoso, o primeiro amor. Participava de muitos ministérios, estávamos totalmente envolvidos e gratos a Deus por nossa família estar sendo restaurada. E vendo nossos familiares se convertendo também. Nossa família estava dentro da igreja. Perdi minha mãe, que nos últimos anos havia se convertido aqui. Perdoei e fui perdoada. O CR, na época, foi fundamental para isso. Recebemos muito carinho e apoio no luto que passamos. Fomos líderes de GA por quase 10 anos. Amava estar cuidando de pessoas, fazia alguns ministérios sozinha. E certa vez comentou com o nosso querido pastor Neri, que é líder da capelania, que meu sonho era servir com o Cássio nesse ministério. E o pastor Neri falou: então ore a Deus por esse sonho, apresente isso diante de Deus. E eu fiz. Veio a pandemia e passamos a orar em frente aos hospitais e PACs, e orando pelos pacientes, e como presente de Deus naquele momento tão triste, Cássio passou a ser assíduo nas orações e nas carreatas em volta dos hospitais. Deus, mais uma vez, me presenteava com algo tão especial. Com a pandemia, perdemos uma pessoa do nosso grupo, situação que me levou ao fundo do poço. Comecei a ter crises de ansiedade, insônia, desespero, não queria mais estar em contato com ninguém. Afinal, eu não queria correr o risco de perder mais ninguém e sofrer como estava sofrendo. Conversamos com o pastor Jefferson, com a Claudinha, e entregamos todos os nossos ministérios. Não tinha condições de cuidar de ninguém, era hora de ser cuidada. Fomos para o GA dos nossos queridos líderes Eva e Gilmar, e estamos sendo cuidados ali. Os cultos voltaram presencial, mas algo dentro de mim estava me deixando muito triste, desanimada. Começou a ter apelos por cura e aquilo me incomodava bastante. Inclusive, falamos isso aos nossos pastores, que as mudanças na igreja estavam nos deixando muito desconfortáveis. Fomos acolhidos por eles, conversamos, esclarecemos nosso ponto de vista. Percebi que estava em uma vida mediana, de busca ao Senhor. Hoje vejo claramente que a religiosidade estava me dominando. Fiz um propósito com Deus de buscá-lo profundamente. Estava cansada de estar cansada.
desses altos e baixos, de ser tão crítica, pois a mesma forma que julgava os outros, fazia comigo de forma ainda pior, com mais severidade. Sabe aquela lista? Eu era a primeira da lista. Comecei a procurar a palavra de Deus, respostas, e comecei a procurar na palavra de Deus respostas, e mesmo muitas vezes sem vontade, ficava escutando o áudio, e porque lembrar que certa vez a Claudinha falou que mesmo sem vontade, ela ficava ouvindo a Bíblia, enquanto fazia seus afazeres de casa. A palavra de Deus confronta. Comecei a buscá-lo cada vez mais, e muitas vezes não consigo falar nada, apenas me derramo diante dele. Ah, Senhor, sonda meu coração. Não quero mais ser uma religiosa, não quero mais julgar ninguém, eu não quero mais ser julgada, porque eu só quero o teu amor. Na semana passada, tive uma crise de tontura. Meu ouvido direito estava totalmente trancado, um zumbido horrível no outro ouvido, e precisei ir ao médico. E pelos exames, o médico falou que provavelmente tratava-se de uma síndrome que eu não sei falar o nome. Aquilo me deixou profundamente irritada, pois saía do meu controle. Minha sobrinha está aqui e tínhamos planejado de vir quinta-feira na peça, aqui na igreja. E mais uma vez, a minha ex-ira, veio à tona. O médico indicou um tratamento com medicamentos muito fortes, pediu vários exames e o diagnóstico. Provavelmente, eu perderia a audição. Na quinta-feira, dia 23/6, estava no pior dia da vertigem. Os remédios muito fortes, o zumbido muito alto, o meu ouvido trancado me causavam muito mal-estar. E a medicação me causaram muito sono. Após o almoço, não passei bem, com muitos enjoos, e fui deitar. Coloquei 2 cobertas pesadas e dormi em meu casulo. Acordei por volta das 15 horas com uma ligação da Andréia, do Otoniel. Na terceira vez eu atendi. Ela é muito insistente. Falei, oi. Ela só falou, você não está bem. Você não está bem. Oi, você não está bem? Sangue de Jesus seja derramado sobre a tua cabeça e que essa doença vá embora pelo nome de Jesus. Desliguei, não dei muita atenção, virei para o lado, voltei para o meu casulo e uma voz muito forte dentro de mim ecoou. Incrédula. Abri os olhos, passada. Não tinha ninguém naquele quarto. Fiquei de olhos abertos, tentando processar tudo aquilo. Dessa vez, a voz era mais branda e ouvi dentro de mim novamente. Levanta, deixa cair água na tua cabeça. Levantei e fiz exatamente o que escutei. Não havia tontura, surdez, um zumbido. Pulei, me abaixei, chacoalhei, fiz tudo. Eu estava perfeita. Fui tomada por um calor dos pés à cabeça, um fogo que me queimava. Esquentou todo o meu corpo e me fazia transpirar muito. Mas me envolvia. Me sentia confortada, algo de muito bom, muito mesmo. Liguei para a Andréia, aos prantos, através de vídeo, e falei para ela, olha só como eu estou queimando, mas fui curada. Foi um milagre. Foi sim. Incrédula fui, pensei, como Tomé, que precisou ver para crer. Mas decidi não aceitar esse fardo, mas sim transformá-lo em bênçãos para a vida de quem escutar esse testemunho. Agradeci muito a Deus e fui tomada de uma alegria, de uma leveza inexplicável. Cássio chegou em casa, contei a ele, choramos e agradecemos a Deus juntos. E falei, família, vamos para a peça, corram se arrumar, porque já são 16 horas e precisamos ir até às 18, porque vai ter fila. Aguardamos na fila e assistimos à peça. A palavra fala que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Minha sobrinha Carol entregou sua vida para Jesus. Em Romanos, a palavra fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus.
e foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Jeremias 29, 11, 14 diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarem de todo vosso coração. Amém. Obrigada pelo silêncio.